Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje então é o vídeo de número 2, onde nós vamos apresentar mais 5 empresas japonesas que apresentam, né, dividendos crescentes, né, crescimento em suas distribuições, né, de proventos e dividendos, tá? Bora pro vídeo de hoje. Então, trazendo um panorama do mercado japonês, tá? Então, muitas empresas, né, têm aumentado o retorno aos acionistas, dadas políticas, né, mais generosas de distribuição de lucro, estão se tornando cada vez mais comuns entre as empresas aqui no Japão, tá? As empresas vêm adotando, né, reformas, né, de governança, né, iniciativas governamentais estão promovendo maior transparência e eficiência, tá? E otimizando capital, né? Empresas com caixa excessivo, né? Uma característica, né, das empresas japonesas, muitas delas têm um alto caixa, né? Volume em caixa, estão sendo pressionadas a aumentar os dividendos, tá? Então, muitas empresas que não estavam repatriando lucro, né, deixando esse capital ainda em moeda estrangeira, né, justamente por causa da variação cambial, muitas empresas estão sendo forçadas, né, dado toda a uma modernização, uma repaginada do mercado acionário japonês, tá? Então, estratégias de dividendo crescentes, né? Essa série da qual nós estamos abordando, né? Já passamos por 20 empresas americanas, agora estamos apresentando mais uma lista, né, de empresas japonesas. Por que, né, investir em dividendos crescentes, né? Então, empresas com histórico de aumentos consecutivos de dividendos geralmente demonstram, tá? Geralmente. Então, uma solidez financeira e estabilidade operacional, uma empresa para que ela possa manter durante um bom prazo de tempo, né, ano após ano, a demonstrar crescimento nos seus dividendos é porque apresentam uma solidez financeira, uma gestão disciplinada e foco no longo prazo. E compromisso com retornos acionistas, tá? O caso específico do Japão, o mercado japonês oferece características únicas, tá? Empresas com décadas de crescimento contínuo e dividendos, então nós vamos abordar no vídeo de hoje, valuations frequentemente atrativos comparados a outros mercados desenvolvidos e exposição a uma economia sofisticada e tecnologicamente avançada. Então, as 5 empresas de hoje, tá? Então, nós temos a Unicharm, que são produtos de higiene pessoal, a Rinnai, né, equipamentos de aquecimento, a Pan Pacific, o setor de varejo, tá? Responsável pela rede Don Quixote, na Sun-Ei, varejo, né, regional, apenas ali na região de Okinawa, com mercado, shopping, etc. E a Nitori, né, na parte de imóveis e artigos para casa, tá? Então, é notório, né, nós vemos aqui que as empresas estão acima de 20 anos apresentando crescimento nos seus dividendos, tá? Então, por mais de 2 décadas de crescimento. Então, atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, nós não damos nenhuma recomendação, apenas trazemos informação, análise e estudos acerca das empresas negociadas aqui no Japão, da qual aqui no Japão nós temos acesso à bolsa japonesa e às bolsas americanas, tá? Convido a todos a participar do nosso grupo de Telegram, tá? Lá nós temos muito mais informação e conteúdo sendo distribuído diariamente lá. E para aqueles que já são investidores, nós temos a nossa aula exclusiva chamada Portfólio Permanente, na qual vai estar ajudando você, capacitando você na montagem do seu portfólio. Então a Unisharp, né, ela é líder em produtos de higiene, né, então apresentou um dividendo dos últimos 12 meses na casa de 14 ienes, tá, quase 15 ienes. Ela tem um yield atual de 1,42 e o crescimento consecutivo de 22 anos de crescimento consecutivo, tá? Então, só se atente ali no dividendo, né? Não é um dividendo de 14 mil, então, ali seria o valor, né? As frações, né? Fracionado ali, né? Ele não entrega um dividendo, digamos, redondo, né? Então, seria 14 ienes, quase 15 ienes por papel, tá? E nesses casos, assim, acontece o arredondamento. Quando é ponto acima de 5, então seria arredondado para 15, tá? A Rinnai, né, especialistas em sistema de aquecimento, fabricante de equipamento de aquecimento e sistema de água quente, com presença global e foco em eficiência energética, tá? Um dividendo, né, de 80 ienes, né, dos últimos 12 meses, e ela tem uma taxa de crescimento de 33%, então é uma ótima taxa de crescimento, tá? E é um payout que não é tão elevado, né, em torno de 38% do seu lucro líquido. Então oferece, né, um melhor equilíbrio entre o yield atrativo e crescimento robusto, tá?
A outra, Pan Pacific International, né, então é a gigante, né, do varejo, né, por trás do Don Quijote. Então, lojas espalhadas, né, por diversas províncias aqui do Japão. Ela possui, né, um yield mais baixo, né, de 0,48, mas apresenta um crescimento, né, no seu dividendo, né, de torno de 5%, e o payout dela é muito baixo, ela paga menos de 15%. Então, basicamente, 85% do lucro líquido, né, da rede Don Quijote acaba ficando, né, na própria empresa, da qual isso vai deixando o caixa mais robusto para montagem, né, e construção de novas lojas, aquisição de novos produtos, tá? Então, ela tem um potencial, a baixíssima payout ratio, né, sugere amplo espaço para aumentos significativos de dividendo no futuro, né? Então, um simples aumento de eles passarem de pagar 14,18% do lucro líquido, aumentar para 20%, isso já aumenta, né, o retorno do acionista e não compromete tanto, né, a empresa. Então, ela tem alto espaço ainda de aumentar esses yields. A Sanei, né, é uma campeão yield em Okinawa, tá? Então, é uma varejista, né, focada ali na ilha de Okinawa. Então, ela oferece, né, o menor yield e a maior taxa de crescimento, tá? Então, a gente vai ver tudo isso mais a fundo. E a Nitori, né, a gigante na parte de imóveis, tá? Então ela apresenta um yield de 1,26, a taxa de crescimento dela é mais modesta, né, 3,40, e ela tem um payout ratio de 90%, então ela distribui muito do lucro, acaba ficando muito pouco para a própria empresa, tá? Então esse alto payout sugere pouco espaço para futuros aumentos significativos, o que pode comprometer a estratégia de dividendo crescente no longo prazo. Então, aqui nós temos uma análise comparativa, né? Então, nós podemos ver ali o melhor yield de Assanei, tá? O melhor crescimento também, né? Se você vê o crescimento dos seus últimos 5 anos, né? A Assanei apresenta mais de 45% de crescimento, né? De forma composta nos últimos 5 anos, tá? E ela tem o menor payout, seria no caso a Pan Pacific, tá? Então, perdão, o maior yield, o melhor crescimento é a Sunny, o menor payout é a Pan Pacific, e o histórico mais longo, tá? Então seria a Unisharp e a Rinnai, tá? Então ainda nós temos ainda mais 10 empresas que vão ter históricos maiores do que esses, tá? Então, se atente, porque nós temos até mesmo empresas com mais de 30 anos de crescimento, e vai ser apresentado nos próximos vídeos. Fatores a considerar na escolha, né, o yield versus o crescimento, né, então nós vemos ali, né, a combinação ideal varia por investidor. Empresas como a Sanei e a Rinnai, né, elas demonstram um excelente equilíbrio entre yield atual robusto e taxa de crescimento de dividendo, tá? E em contrapartida, né, a Pan Pacific, apesar do baixo yield inicial, tem grande potencial de valorização de dividendo dada a sua baixa payout ratio. Então, uma empresa que nem a Pan Pacific, né, em caso de ela vinha aumentando gradativamente esse payout, isso vai chamar a atenção do mercado e pode fazer com que haja uma maior demanda, isso trazendo valorização do papel, tá? Então, a sustentabilidade, né, dos dividendos dependente do payout ratio, então, a Pan Pacific, né, menos de 15% do lucro líquido, possui a menor, indicando uma vasta margem, né, para futuro aumento sem comprometer o negócio, né? E em contraste, a Nitori, né, então ela tem um payout muito elevado, tá? Então, em algum momento que a Nitori ela tiver alguma dificuldade no caixa e ela precisar de dinheiro, provavelmente ela vai sacrificar esses dividendos dos acionistas, tá? Então, se ela tiver algum problema ou então ela precisar se alavancar, se endividar, e ela precisar de recursos, ela pode chegar em algum momento diminuir, né, o dividendo do acionista, tá? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Diversificação. Então, para mitigar os riscos e optimizar os retornos, é recomendado uma carteira diversificada, tá? Então, faça suas análises, os seus estudos, né? Analise os gráficos, os dados fundamentalistas das empresas, tá?
Então, levar em consideração também os riscos, né, relacionados ao mercado japonês, né, os yields são relativamente baixos, tá? Dado todo um cenário econômico, né, a exposição econômica, né, a dependência da economia japonesa. Então, hoje nós enfrentamos, né, um período mais inflacionário do que alguns anos atrás, os riscos, né, cambiais e também demografia, né, perdão, o envelhecimento populacional pode afetar o consumo interno, né, diminuindo, né, a receita das empresas, tá? Então, conclusões e estratégia recomendada, uma combinação equilibrada, né? Faça, né, suas alocações, né? Faça as combinações, não fique altamente exposto em uma única empresa, tá? Então, exposição a crescimento, então a posição complementar em Pan Pacific, então justamente levando em consideração, né, o seu baixo payout, faça uma diversificação setorial, né? Busque outros setores, outras empresas e faça um monitoramento contínuo, né? Como sempre, é essencial analisar cada empresa individualmente e considerar o alinhamento com os seus objetivos de investimento e tolerância a riscos. Beleza, pessoal? Então o vídeo fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.